Estou eu cá aqui de novo para reportar os livros. Esses livros, no último vídeo, eu falei que aqueles livros eram a leitura que eu tive até a metade do ano. E eu postei o vídeo em. Acho que foi mês passado, não sei se foi esse mês de outubro. Não lembro mais. E daí, agora eu vou mostrar o que eu li. Deixa eu ver aqui. Eu tenho anotado o que eu li do mês 6 pra frente. A gente tá no mês 10, então 4 meses de leitura. Vou mostrar o que eu tenho, o que eu li. Foram esses livros. Eles não estão em ordem, creio eu. Um print pro vídeo. Ai, meu Deus. É meio estranho. Eu ainda tenho outras coisas pra conversar, mas a gente vai falar especificamente dos livros agora. O próximo livro que eu li depois de ter lido 11 minutos foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu li porque eu estava... Eita. Que eu estava com saudade de Clarice Lispector. Eu estava com saudade do estilo de escrita dela. Eu sou muito fã dela, né? Então, eu peguei A Hora da Estrela pra ler e meio que eu já sabia a história assim por cima. Porque eu tinha visto em alguns vídeos já. E nossa, esse livro, eu creio que ele seja um romance. Ele é ótimo, ele é muito bom. E toda vez, assim, eu moro numa parte que numa cidade em que grande parte dos migrantes são do Nordeste. E até eu mesma sou, né, descendente de nordestinos. E às vezes na rua eu vejo uma menina, ou eu mesma me sinto, ou vou falar a parte quando eu vejo externamente outra pessoa, eu vejo uma menina e falo, meu Deus, é a... Como é o nome da personagem principal? Acho que é Maria? Não é Maria. Recentemente que eu tinha lido o livro, eu olhava pra uma menina na rua e falava, meu Deus, ela é tananã. E às vezes eu olho pra mim e eu vejo, meu Deus, eu sou ela. Acho que a grande maioria das meninas são ela. Nessa faixa de classe. Classe pobre, principalmente. E aí eu mesclo essa ideia do ser dela, né, da personagem principal, que eu não consigo lembrar o nome. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas justamente essa menina classe pobre, que vem do Nordeste, né, ela vai morar numa cidade grande, eu não lembro se é São Paulo. Eu acho que é São Paulo, eu não lembro direito, mas é tipo, né, o que fica é só o sentimento. É um romance maravilhoso, eu adoro esse livro. E eu indico super, eu acho que é uma ótima maneira de começar Clarice Lispector. E eu tenho um caderninho que eu anoto, a maioria dos livros, ele é branco, né? Porque ele era parte de uma agenda fechadinha, assim, que você aclopava ele dentro, né? Só que eu tirei porque a agenda era de glitter e eu tentei limpar o glitter e ficou tudo grudado. É horroroso. Aí eu tirei. E aí eu não comecei pela primeira página a anotar, eu comecei pelas essas páginas aqui que tinham que tinham pauta assim. E aí a primeira que eu fiz aqui foi que eu comecei a anotar aqui foi 11 minutos. Porque eu pensei, o Scooby não é pra mim. Não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. E eu gosto dessa maneira mais. Eu comecei a ler esse livro dia 28/6/2025. Deixa eu...
Eu pensei em ler as coisas que eu anotei antes pra depois selecionar quais eu iria dizer agora. Só que eu não fiz isso. E eu sinto vontade de fazer o vídeo agora, então vai rolar o agora. Não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesma. Senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina e por isso errava ainda mais. Esse é bem o iniciozinho. O que me vem à cabeça é o filme, né? Nossa. Aquela atriz, ela é perfeita, ela é a personagem. Eu vou ter que pesquisar o nome, porque senão. Tipo, eu acho que ela. Eu já tinha visto, tipo, uns edits quando eu tinha TikTok do filme. E eu não sei se é por isso que na minha cabeça fica tão concreto de que essa personagem é ela. Tipo, ela é perfeita. Ela foi perfeita pro filme. Macabea. Sim, Macabea. Vejo Macabea em todos os lugares. Até mesmo quando me olho no espelho, eu me olho em fotos. Principalmente em fotos antigas, quando eu tô mais nova. Eu não sou tão velha, mas... É tipo... Eu não... Ai, meu Deus, quando é que se passa? Eu acho que ela é novinha quando ela vai pra cidade lá, onde a história acontece. E eu acho que eu não esperava pelo que ia acontecer no final. Eu não sabia, né? Porque eu nunca tinha visto o filme e não tinha lido o livro, não tinha recebido nenhum spoiler do final. Me foi chocante. Foi muito chocante, cômico. É altamente cômico esse livro. Ah, ele é maravilhoso. Eu leria de novo, com certeza. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu queira. Foi bem rápida a minha leitura, parece. Eu não sei se esses outros dias eu não tinha anotado o dia, mas parece que minha leitura durou uma semana por aí, 5 dias. Eu acho que pouquíssimo tempo. Essa é uma boa parte da página 78. Que eu acho que é uma das últimas páginas. A morte é um encontro consigo. Deitada morta, era tão grande como um cavalo morto. O melhor negócio ainda o seguinte. O melhor negócio é ainda o seguinte. Não morrer, pois morrer é insuficiente. Não me completa. Eu que tanto preciso. Ai, mano, esse livro é muito bom. E eu fico tão grata que eu escrevi. Eu estou faz um tempo escrevendo, né? Tenho muitas páginas escritas. Porque esse daqui, pra onde eu for, ou independente do que eu estou lendo, vai estar comigo. Eu posso voltar nas partes que eu, né, se fosse no Kindle, eu tinha passado o highlighter em cima e, tipo, salvado. Só que esse daqui tá escrito, então só se isso daqui pegar fogo que eu vou perder isso. Ou se eu realmente perder e não está nos meus alcances de encontrar, mas isso é... Nossa, esse caderninho é muito precioso pra mim. O próximo livro que eu li após A Hora da Estrela foi Frankenstein. Essa é a edição que eu não sei. É porque agora eu sei sobre traduções. Eu não sei se essa tradução é boa, se ela é ruim. Só sei que eu li e eu gostei muito do livro. Era, tipo, minha parte favorita era chegar de noite e ler. E teve até, nos primeiros dias, eu ficava, antes de ir pro quarto, eu ligava as velas. Teve um dia que eu fui pra fora de casa pra ficar, tipo, na brisa que passava, né, na brisa que tava passando. E aí, teve um dia que eu também liguei velas dentro do meu quarto. Então, tipo, criei muita ambientação pra ler esse livro. Foi maravilhoso. Outros dias eu só li deitada mesmo. Principalmente lá pelo meio, pelo final já tava essa parte.
Leria de novo? Sim, estou planejando para ler esse livro naquela edição do Pinguim em inglês, o material original, né, de 1919. 1919, eu acho que é. Que é o, né, é o que estava escrito, o que a Mary Shelley escreveu. Esse daqui eu ganhei de uma amiga de aniversário. E eu adoro essa edição, eu acho ela lindíssima. Ela vem até com um pôster que eu tenho dó de colocar na parede, porque eu acho que ele vai se degradar. Então eu deixo ele aqui dentro mesmo. Após ter lido, recentemente eu assisti um vídeo sobre Frankenstein numa questão do corpo. Deixa eu ver nos meus históricos. Que eu achei bastante interessante todas as maneiras que as pessoas tentam interpretar a história da Mary Shelley. Tanto pelo fato da mãe dela... Não é que ela foi quase uma precursora do feminismo, né? Que ela tinha alguns pensamentos já que eram diferenciados à frente do tempo para a época. Para a época eram pensamentos que iriam prosperar em coisas, prosperar em a liberdade não é a palavra que eu quero dizer, mas condições melhores para as mulheres. Em comparação aos de hoje, nem tanto, mas condições melhores. Eu não sei escrever Frankenstein pelo jeito. E Frankenstein é o doutor, né? Eu descobri isso só quando eu li o livro. Porque, assim, é um ser clássico, o monstro de Frankenstein. Que todo mundo chama o próprio monstro pelo nome Frankenstein. E isso já pode ser uma maneira de interpretar o texto. Frankenstein é lacração. Foi esse vídeo que eu vi que eu achei bem interessante. Tem vários pontos que eu, particularmente tendo lido essa edição, concordo. E algumas que eu acho muito longes, meio distantes. A primeira coisa que eu anotei, a primeira parte que eu anotei foi dia 2/7, na página 43. Mesmo despedaçada como estava sua alma, ninguém era capaz de apreciar mais as belezas da natureza que ele. Um homem como ele tem uma dupla existência. Ele pode sofrer todos os infortúnios e ser derrotado por todas as decepções. No entanto, quando se encerra em si mesmo, será como um espírito celestial, como uma auréola em torno de si, em cujo círculo as angústias ou a loucura não podem penetrar. Aí a outra parte que eu anotei é literalmente quase a última página. Então eu não sei se eu quero... Eu vou ler, porque se não quiser, pula aí. Não vou deixar a timestamp até quando não. Só vai pulando segundos. Ah, Frankenstein, não seja justo com todos os outros e destrua só a mim, a quem você mais deve sua misericórdia e seu amor. Lembre-se de que eu sou sua criação. Eu deveria ser seu Adão, mas pelo contrário, sou um anjo caído, a quem você privou da alegria sem nenhuma culpa. Gente, nossa, agora que eu li isso daqui, me lembrei da parte do encontro deles, né? Deles dois. Eu me colocando no lugar do Dr. Frankenstein naquele momento, só que com a minha empatia, eu com certeza faria um ser pro Frankenstein que fosse... Nossa, mano, esse livro é muito... Que fosse...
Nem dá pra dizer com certeza. Um ser que fosse compatível com ele, mas isso, tipo, tem tantos horizontes pra isso que é meio impossível de dizer isso. Será que a criação que o Frankenstein, se ele fosse fazer uma, se, what if, se ele fizesse uma criação que fosse inteiramente produzida pra amar o monstro, será que ela, né, porque ele queria uma mulher, que é Adão e Eva, seria capaz de realmente amar e apreciar o monstro? Ou será que o Frankenstein não seria capaz de encontrar alguém que fosse humano e que não é a mesma condição dele? Que ele não é. Ele é muito humano. É tipo meio difícil porque ele é muito humano. Eu acho que é esse que é meio que. É isso mesmo que pega você, entendeu? Porque você tem que ter empatia. Você tem, não. Você vai ter. Eu, pelo menos, tenho muita empatia pelo monstro. Não ouvi falar de ninguém que não teve empatia por ele após ler o livro. Ou após aquela parte em que eles se encontram e ele esclarece tudo. E aí o Victor, eu acho, Victor, que é o Victor Frankenstein, eu acho. Não lembro. Assim, eu acho que eu não fui gostando muito do livro. Tipo, ele meio que foi perdendo o glamour indo pro final. O Frankenstein, se eu fosse ele, eu teria feito, entendeu? Teria feito, mas só que eu não sou ele. Ele tem condições diferentes, né? É todo negócio. Não somos a mesma pessoa. Eu não sei. O Frankenstein é produto da Mary Shelley. Então, ou Prometeu Moderno. Sempre bom lembrar desse outro título, né? Muito bom. Gostei muito desse livro. Próximo livro. Então vou ficar aqui pra sempre falando desse livro. Eu não lembro. Eu acho que... Vamos fazer esse daqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu também senti saudade do estilo de escrita após o primeiro livro que eu li esse ano, do Machado de Assis, Helena. Mano, nem tá aqui. Posso estar falando bosta. Se eu tiver, eu vou me corrigir. Mas senti saudade. E aí, tinha esse livro aqui, que quando eu comprei junto com uns outros, incluindo Fernando Pessoa e uns outros que eu tenho de filosofia, do Marx e 2 que eu tenho do Nietzsche, esse livro cheirava muito mal. Muito, muito mal. Hoje em dia ele não cheira tão mal, ainda bem, porque eu consegui lê-lo. Muito interessante, muito legal. Eu odeio o Brás Cubas. Ele é muito chato. Ele é muito chato. Mas o livro é maravilhoso. E eu adoro o jeito como o Machado de Assis escreve. E eu amo como eu não tive a pressão de ler obras dele. E tá sendo muito prazeroso. Anotações. Leria de novo? Ah, uma coisa. Eu vi o filme há um tempo atrás, antes de ler o livro. E o filme era legal. E aí eu tentei ler o livro, depois de ter assistido o filme. Foi uma bosta, não consegui, larguei. E aí agora eu consegui de novo, porque fazia um tempo que eu tinha lido. E eu lembrava de algumas coisas, porque foi bem chocante. Eu nunca tinha visto esse estilo de demonstrar um personagem, o personagem contando em primeira pessoa após sua morte. E as primeiras partes do livro não tem no filme, o qual eu achei muito interessante. E o filme é muito legal também,
produções brasileiras são muito fodas. Produções de filme brasileiras. Comecei e não coloquei data, mas a primeira data aqui de anotação é dia 3/8. Página 26. Bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. Essa é uma das primeiras partes que eu achei muito interessante. Que não foi... Pelo que eu me lembro, não foi retratada no filme. E eu acho que seria meio difícil, pelo como eu imaginei, lendo o livro. Eu achei essa frase um pouco Clarice Lispector. Claro que o Machado de Assis existiu antes de Clarice, mas eu achei meio Clarice Lispector, que é a referência que eu tenho, que é da página 47. Eu anotei dia 6/8. Preferi dormir, que é modo interino de morrer. É bem Clarice, não? Eu coloquei aqui, dia 10/8, página 54, todo o capítulo. Todo o capítulo 4, ou 24. Bem interessante isso também. Novamente, página 54, todo o capítulo 24, anotado dia 10/8. Curto, mais alegre. Entre aspas. Porém, principalmente esse, né? Foi a parte que eu mais gostei de todo esse. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, a força de embaçar os outros, embaçar-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia. Meu Deus do céu, tá dando tudo errado pra eu ler. Que é um vício hediondo. Esse daqui é interessante, vou ler também. Anotação do dia 21/8, página 149. Outras vezes agitava-me, ia às gavetas, entornava as cartas antigas dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, e abria-as todas, lia-as uma a uma e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não guarda as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás o prazer de ver-te ao longe na penumbra. Ninguém manda cartinha hoje em dia, mas eu anoto minhas coisas e depois eu leio depois. Esse é o fim. Muito interessante. Gostei. Tá vendo? Só leituras boas, né? Agora, após disso, eu vou dar uma pausa pro... É porque a maioria dos livros que eu mostrei são em português, né? E aí eu vou mostrar os dois que eu terminei, em inglês e em espanhol. Vou no de inglês primeiro. Eu não tenho nenhuma anotação do de inglês que eu teria. Só tenho minhas memórias. Na época eu tava lendo Big Driver. Não li o 1922, viu? Eu poderia ler agora, que é Halloween. Halloween não, que é o mês do Halloween. Só que 1922, pelo que eu lembro, parece muito real. Eu não quero ler, não. Big Driver foi... Até o momento em que eu tava lendo naquele vídeo, eu tava horrorizada e eu tinha parado num momento muito ruim em que eu não tinha esperanças de que algo como o que se desvinelou. Ela tenta usar palavras difíceis e não consegue falá-las. O que se sucedeu após o acontecimento em que eu tinha parado me deu esperanças e foi maravilhoso. Foi, acho que, uma das melhores histórias que eu já li do Stephen King.
olhar a capa pra lembrar o nome do brother. É, é uma ótima história. Eu estou matutando se eu talvez leria de novo. Acho que daqui a um tempo, sim. Daqui uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, por aí. Ano que vem não dá pra eu ler isso daqui, não. Não quero ler isso daqui, não. Fair Extension. Oh, I should do in English. It would be interesting. Fair Extension. Man, I don't have that many different words to describe it, but Fair Extension was something. It was really something else. It's a classic thing. We see that people make like promises and they need to return the favor with something. And that was very shocking that like he did that and he made the conscious choice to do that, and everything around him, not really his family, not his family at all, but his friends, his friend that he cursed his life, but the friend like did horrible things that didn't help his friend, the character, to develop his career. So yeah, it in a sense is a fair thing he did, but not really. I don't feel it's fair at all, because he destroyed his friend's life, and he was there to see the life of his friend succumb to nothing, and not nothing at all, because there was so much horrible things that happened to his friend, like his wife, the friend itself, their sons. It was crazy stuff. Like, how could you ever do that to someone and be there to watch his life succumb to nothing, to only sad, hurtness, miserable? It is crazy to me, really. A Good Marriage. Man, did I... Oh, A Good Marriage, yes? What's that? A Good Marriage, it is the guy that... The couple that they sell... I don't remember. They sell something that is collective. Like, it is something that you collect. I think it's coins. And things get really creepy. It was so fun. It was the most fun to watch. E eu não lembro a palavra pra suspense em inglês. And she finding out every little thing. And the calls. And she doing the research. It was a really fun read. It was... I don't know if it was the most fun, but like the things that the man did, crazy, and that, you know, that he told like his friend from elementary school was telling him to do, like, his friend was dead, and that was a really good story. And I was horrified. At the same time that I was very intrigued. Okay, it has an this edition here. Oh my god, the other one, the Under the Weather, crazy too. Like,
it really sounds like a creepypasta. I don't know if they call that way. Parece uma creepypasta. So good. So really good. And I really wanted to have, like, I need more. And it's not gonna, we're not gonna have more. So really good. I took off this part because I was trying to say that the most of the portrayed crimes there was gender-based. It was a little bit hard to read, but some of them that they overcome the troubles. It is really interesting that he did that in Big Driver, and like A Good Marriage was crazy. How the woman, I don't remember her name, she could like go through all of it knowing everything and not tell it was that was her husband. Oh my god, it's so interesting and so easy to read. Some words I didn't know, and I wrote on my other notebook that I used to like write the words I don't know, and after I look up what the meaning is. But it was so good. I really enjoyed, and I will be reading more Stephen King in English, like the real thing. The real, not sem ser traduzido. E eu termine. Eu não sei falar em espanhol muito bem, então vai ser meio recortado. El Peregrino de Compostela. Próximo livro é um livro de um autor da cidade onde eu moro. Lendas e Causes. E eu vou ler um causes pra vocês, porque é muito legal. A história, as lendas, né? Porque é a lenda do açaí, pelo que eu me lembre. E aí ele passa por todas as lendas que são conhecidas aqui na região norte do Brasil. Então tem o Boto, tem a Vitória Régia, tem... Tem a lenda do Mapinguari, que foi um ser que eu conheci... Não que eu conheci pessoalmente, né? É que eu soube, né, da existência, eu acho que ano retrasado. Não é uma lenda tão difundida. A lenda do Guaraná também, que é muito legal. E aí tem ilustrações, e tem o nome da artista, e eu também tenho... Está autografado, olha que ótimo. Mas eu realmente gostei dos causes no final. E eu não sabia que isso era uma coisa que existia. Isso daqui é engraçado. Tipo... É engraçado como termina. E aí, tipo, são vários e eles todos terminam do mesmo jeito. Tem a mesma frase que finaliza o texto. A pesca supimpa. Um belo dia, estávamos pescando no rio Xingu, nas imediações da grande cachoeira Sete Quedas, na volta grande do Xingu. Disse: Amigo Dário, me passa essa isca aí de peixe. Ele repassa e eu fisgo no anzol. Lanço nas águas verdes e cristalinas do rio. Esperei cerca de 5 minutos. De repente, bateu na tela e dei uma fisgada tão brusca que o peixe, que era a isca, saltou para fora das águas. Mas fisguei algo. Luta aqui, luta ali, e o peixe nada de vir à tona. De repente, surge sobre as águas um gigantesco peixe pirarara. Pirarará. Era tão grande que o barco que tínhamos ido não coube dentro. Teve que ser rebocado por mais 2 pequenos barcos até a margem do rio.
Surpresa nossa ao abrir sua barriga. Dentro tinha 3 pés de açaí já produzindo. Tudo verdade, tudo verdade. Você não acredita, nem eu. Mano, é engraçado, né? Porque, tipo... Ai, se você não é do norte, não conhece... Ou não conhece um pé de açaí é gigantesco. Tipo, 3 pés de açaí produzindo. Muito louco. E essa parte do final, tudo verdade, tudo verdade. Você não acredita? Nem eu. Muito bom. Todos são legais de ir lendo, assim, né? No mesmo momento. Não no mesmo momento, mas você lê um, aí termina, lê o outro, termina. É muito legal ler eles em continuidade. O próximo que eu li depois desse foi um livro que eu comprei nesse evento também. E é o livro da moça que estava... que, né, realizou o evento. Que é a professora Netinha, Ivonete Coutinho. Nunca foi minha professora, mas parece que ela foi professora de muitas pessoas. E que o trabalho dela é muito importante para a região. Mulheres migrantes na Amazônia, trajetórias e protagonismo na Transamazônica. Ivonete Coutinho. Eu tenho muitas anotações desse livro. E foi mais do que uma leitura esse livro. Foi uma experiência de compartilhamento com a minha mãe de histórias que ela sabia e ela me passou. E que, tipo, eu lia alguma coisa que eu achava que ela ia saber do livro pra ela, depois eu relia, né, pra ela. E aí ela falava alguma curiosidade que ela sabia. Então foi uma coisa... Esse livro foi muito tocante de ler e foi muito especial de ter. E ainda mais essa leitura, que eu nunca fiz uma leitura sobre a Transamazônica, mas eu acho que foi um ótimo começo ter sido assim, mulheres migrantes na Amazônia. Vou ler a primeira parte que eu anotei no caderninho. Dia 3/9, página no prefácio, que não foi ela que escreveu, foi... Ah, eu também tenho... Tá autografado. Eu pedi pra ela autografar. Por Armando Gutenberg e Armando Diniz Guerra. A Transamazônica em si mesma é um lugar que remete a símbolos históricos e arquetipos universais como as ideias de feminino, natureza, selva, rios e estradas. Embora mereçam ponderações por conta de distorções e ruídos provocados por iconografias eurocêntricas, colonialistas e oriundas de visões e vivências acadêmicas e filosóficas, ancestrais, externas, desfocando sentidos produzidos pelos que amargam o seu cotidiano e tudo o que dele se costuma traduzir como percepção originada do vivido. E aí ela passa pela história no geral, no começo, e depois ela vai entrando no tema do livro, que eu não lembro exatamente o que é, mas é um trabalho... Eu vou deixar certinho. É um trabalho que ela fez e ele está aqui dentro do livro. Eu vou ler várias partes desse livro, porque eu acho ele muito interessante e eu acho que vai ser difícil eu ver... Eu não estou fazendo uma resenha, mas vai ser difícil eu ver no YouTube alguém falando sobre esse livro. E eu acho... Eu sei que eu sou uma leitora nova, mas eu acho ele muitíssimo importante. E sendo ele uma porta de entrada para o meu compreender da Amazônia, e principalmente nessa região em que eu vivo, e proximidades, me é essencial. Tipo, realmente eu sou outra pessoa depois de ler esse livro. Meu Deus, tô falando muito bem esse livro. Mas eu realmente... É totalmente de dentro. 4/9, página 33. O empreendimento para a construção dessa extensa rodovia transversal
de leste a oeste do país, trazia em seu bojo um projeto de ocupação e desenvolvimento regional pensado por outros, sem qualquer consulta aos habitantes da cidade e das colônias vizinhas. Eu coloquei uma nota aqui. E teve alguma ocupação que se teve consentimento dos residentes locais? Eu acho que não existe. Teve alguma? Deixa aqui nos comentários, porque é sempre bom saber. E eu não sou especialista em nada, e eu só quero mais é aprender. E esse livro, ele tá repleto, ele tem bastante texto, mas ele tem muitas imagens também, o que torna muito melhor. Tipo, esse daqui é uma imagem, campos construídos para alojar as famílias migrantes que iam chegando na Transamazônica, de 1970 a 1972. Vou ler aqui o que eu disse dessas partes. 16/9. As partes estratégias de viagem e motivações de partida, o que vem na bagagem do viajante, barra migrante, me deixaram muito emocionada, que foi principalmente provocado pelo livro e pelo imaginar do que minha mãe conta de nossos antepassados. Aí eu coloquei nessas partes, são do capítulo 3, e eu os li semana passada, porém só os anotei hoje. Eu vou ler os 2 capítulos, não sei até que parte eu vou deixar aqui. Estratégias de viagem e motivações de partida. Sei que não esqueço, ainda que conformada padeço, último adeus da minha terra, despedi em um acenar, alguém ficou a chorar. Distante parti para outro estado, enxuguei meu rosto molhado, deixei meu berço, meus laços. Enfim, meu coração em pedaços. Gostaria de novo ser criança, onde eu teria outra infância. Isto nunca mais, as Campinas, que eu brincava, saudades, do meu Goiás. Neide Margarida, 2002. O ritual da partida é um momento valioso, tanto para aqueles que viajam quanto para os que ficam, e funciona como uma espécie de catarse, de purificação de sentimentos e emoções que ambos carregam. Na despedida, os conflitos e as mágoas que porventura existam se diluem no momento da separação. Assim, o viajante parte fortalecido pelas palavras e gestos de amizade, pela manifestação de solidariedade e afetividade. O resgate desses sentimentos é muito importante para quem migra e vai enfrentar o desconhecido e relacionar-se com estranhos. Neide Margarida migrou para a Transamazônica com sua família em busca de melhores condições sociais e econômicas. Mulher trabalhadora rural, com nível básico de estudo, conseguiu externar, através da escrita, o sentimento de quem foi extirpada de suas referências culturais e sociais pelo fluxo da migração. Ela recorda o momento da partida, em que se despede da terra natal, dos amigos e dos parentes. Com um acenar, ela abandona uma vida, nutrida das pessoas queridas e das paisagens do lugar onde viveu sua infância, sua juventude e os primeiros anos de casamento. Esse cenário ela denominou Último Adeus, título da epígrafe que abre este tópico. Dona Neide tinha consciência da distância e das dificuldades que iria enfrentar nessa viagem rumo à Transamazônica. Sua família vinha com parcos recursos e sem nenhum apoio institucional. Por isso, planejaram cuidadosamente cada etapa dessa viagem. Observa-se que o exercício de preparação e organização da viagem se processa como um ritual que coloca em evidência o momento da partida e as expectativas de chegada. O momento da partida é considerado mais doloroso, visto que a cerimônia de despedida se configura como um rito de separação. O tensionamento da viagem está envolto no sentimento de deixar algo conhecido para ir em busca do desconhecido, do imprevisível, mas também da descoberta e da esperança. O lugar do migrante é o espaço onde ele pode e consegue estabelecer laços de familiaridade e sociabilidade. Portanto, o fortalecimento das referências sociais e afetivas antes da partida contribui para que se agregue com mais facilidade aos novos espaços sociais em que deverá atuar. Quando se empreende uma viagem prolongada, que consiste no deslocamento de todo o grupo familiar, é comum comunicar às pessoas mais próximas quando será a partida, sobretudo se a viagem é para algum lugar distante, sem tempo previsto de retorno. Nesse caso, a despedida é mais solene e por vezes demora alguns dias. Durante a semana que antecede a viagem, recebem-se visitas dos parentes e amigos, que geralmente se colocam à disposição para ajudar no que for necessário. Dona Francisca Coutinho lembra que contou
com a ajuda de algumas vizinhas e de 2 tias para arrumar a bagagem. Ela disse que estava desnorteada com a ideia de que viriam para um lugar distante e desconhecido. Essas mulheres davam palpites, indicavam remédios caseiros caso houvesse alguma necessidade, e deram-lhe de presente alguns lençóis para proteger melhor. Todo esse cuidado era acompanhado com conselhos, abraços afetuosos e muitas lágrimas. Essa contribuição de amigos e vizinhos é valiosa, mas, em dado momento, é o próprio viajante que decide o que deve ou não deve levar na bagagem. O que levará consigo é cuidadosamente pensado, por vezes sentido. O conteúdo da bagagem deve ser uma resposta aos imprevistos da emigração e representa um vínculo com os referentes sociais e simbólicos que estão sendo abandonados. Nesse sentido, a bagagem do migrante, além de utensílios práticos, traz também sentimentos, os quais são incorporados aos objetos, cuja representação e significação se confundem com a própria história de quem os carrega. Próxima parte. O que vem na bagagem do viajante migrante. Para os viajantes mais experientes, organizar uma viagem é um processo de muitas etapas. Dificilmente alguém viaja sem antes planejar, sem antes juntar seus pertences e ver o que pode ou não levar na bagagem. As mulheres quase sempre ficam incumbidas de arrumar as malas e de escolher alguns pertences que presumem ser importantes para o recomeço da vida em outro lugar. Ressalta-se que essa seleção compreende 2 aspectos, o prático e o afetivo. Nem tudo que é colocado na bagagem será efetivamente utilizado no cotidiano das famílias migrantes. Elas trazem consigo pequenos objetos de maior valor afetivo que material, porta-retratos, bibelôs, louças, lençóis bordados, etc. São lembranças de alguém querido, são presentes de casamento, são objetos de uso doméstico que portam um pouco de suas histórias. Sem esses objetos, a bagagem do migrante estaria incompleta, vazia de sentido, mas cheia de saudades. As mulheres revelaram, com mais frequência, a emoção da perda e o sentimento de desenraizamento, quando tiveram que se desapegar de alguns pertences e abandoná-los. Mano, porque meu coração tá batendo forte, velho. Ai. Desapegar de alguns pertences e abandoná-los. Dizem que não dava para trazer tudo que gostariam de carregar na bagagem. Mesmo aquelas que possuíam poucos bens materiais disseram que não puderam trazer alguns objetos de valor afetivo e simbólico para a família. Armários, mesas, cadeiras antigos, relativos à memória familiar. Aqueles objetos que compõem a cultura do migrante, os quais estão vinculados às suas vivências. Por exemplo, as famílias gaúchas não esqueceram a cuia de chimarrão. As nordestinas trouxeram suas redes e suas cuscuzeiras. As rio-grandenses do norte, Maria Teixeira trouxe uma mala cheia de redes, assim como a maioria das famílias nordestinas, e também alguns objetos que portavam valor sentimental, como o retrato do casamento, uma jarra de colocar licor, o ferro de engomar, etc. E aí tem várias fotos de várias senhoras e seus apetrechos que elas trouxeram. Tipo, é muito bonito. Tipo, essa a Maria Pereira com a rede. Em 2007, conhecida como Puti, 63 anos, veio de Caicó, Rio Grande do Norte, em 1971. Aí tem outra foto dela com o ferro à brasa. Aí tem essa moça aqui, a Nerzi, com os 2 filhos menores que nasceram na Transamazônica, área de Brasil Novo. E ela tem uma vitrola e os discos de vinil. Aí tem essa moça que mostra um estojo de colocar tempero. E uma outra que mostra uma bacia. É muito lindo. Muito lindo. O quanto valeu a pena. É claro que alguns retornaram, mas o quanto valeu a pena
algumas pessoas que persistiram e conseguiram algo parecido com o que foi prometido. E eu fui num outro evento após esse, e por esse livro eu sabia o que era INCRA. Que ainda funciona, mas não é da mesma maneira como era que tinha... O INCRA estava distribuindo terras para pessoas que migravam para a Transamazônica. E eu tenho, né... Eita, esqueci o nome. Pessoas da minha família que vieram do Nordeste pra cá. Foi uma ótima leitura. E eu recomendo. Muito. Muito mesmo. E você vê como é muito distoante, né? Isso é um livro livro de estudo acadêmico. E os outros que eu li, todos eles não são estudo acadêmico. E eu acho que é o meu primeiro livro completo que eu leio de estudo acadêmico e foi muito interessante. E eu pretendo continuar fazendo isso. O último livro que eu li... Bicho, eu não coloquei fim, né? Deixa eu colocar fim. O que eu li ontem, eu não escrevi fim no final. Foi Etiomo. Acho que esse é o jeito correto de falar. Meu primeiro livro filosófico... Menti. Eu li um outro livro de Heráclito pra um trabalho que teve de filosofia na escola, no ensino médio. E eu li completo em português, né? Esse daqui também é em português. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso ler do Nietzsche. Como tá bem recente, eu vi um vídeo resenha sobre esse livro hoje de manhã. Não sei se tem muita coisa a querer falar sobre. Entendi grande parte do que ele quis dizer e eu vi em vários lugares, inclusive no Reddit, que é um bom livro para começar lendo as obras do Nietzsche. Nietzsche? Desse homem. E, assim, eu tenho o livro dele porque eu comecei a saber sobre as coisas que ele escreveu. Porque tem uma coisa que falam que ele não gostaria de ser chamado filosofia, eu não sei, é filosofia e não é filosofia, eu acho, né? Nos vídeos do Ludo. E aí eu acho que por isso que eu me interessei. Eu acho. Porque faz um tempo que eu comprei esse livro. Eu comprei junto com o do Fernando Pessoa. E eu comprei 3 livros dessa editora La Fonte. Um do Marx. E eu tenho Humano Demasiado Humano do Nietzsche também. Além desse Etiomo. Vou ler na página 50. Eu anotei dia 11/10. No final das contas, ninguém pode escutar nas coisas, inclusive nos livros, mais do que já sabe. Não se tem ouvidos para escutar o que não se tem acesso pela experiência vivida. Imaginemos um caso extremo, que um livro fale somente de vivências que se encontram à margem de quaisquer experiências que podem ser vividas com frequência ou mesmo raramente. Que esse livro constitua a primeira linguagem para expressar uma série de novas experiências. Neste caso, não se entende absolutamente nada. Se contar a ilusão acústica que leva a crer que onde nada se ouve, nada há tampouco. Esta é finalmente minha experiência constante, e caso se queira, a originalidade de minha experiência. Aquele que supõe ter entendido alguma coisa de mim, tomou algo emprestado de mim, a sua imagem. Acho que essa é a única coisa que eu vou dizer sobre esse livro. Porque ele ainda está... Eu terminei de ler ele recentemente. Ele ainda está amadurecendo e eu tenho que ler outras obras dele. E eu vou ler. Teve... Uma das últimas páginas foi o que mais me fez entender que eu quero continuar a ler. E ainda mais porque, né, disseram que é bom ler esse livro depois de você ter lido outras obras, que ele vai ser um pouco diferente. E talvez ele vai ter um pouco mais de sentido. E com certeza eu acho que isso vai acontecer porque tem muitos termos que eu não compreendo totalmente. Porque eu não tenho justamente a experiência de saber. Mas eu já entendo
grande parte das coisas desse livro. O que eu estou lendo agora? Deixa eu... Eu não peguei... Não, eu peguei sim. O que eu tô lendo agora... Eu tô ainda lendo... uma quase autobiografia de Fernando Pessoa. Eu tô na parte dos heterônimos, que são 147, 127, alguma coisa assim. E de espanhol... Ah! Deixa eu dar uma atualização. O Rambo... Faz tempo que eu não leio, mas eu tô no terceiro poema. Les Illuminations. Tá certo essa leitura? Eu tô no terceiro capítulo. Da última vez eu acho que eu tava no primeiro ou no segundo. Mas eu tô melhorando, eu tô estudando francês. Eu tô lendo esse livro que eu comprei no evento também a maior feira de literatura, não lembro, do Xingu, algo assim é o nome do evento. Esse livro aqui, da Zamira Lozano Bechara, Confidente Nocturna. É bem interessante. Ele parece... Mano, eu acho que eu tô num negócio que eu estou num buraco no espanhol, porque eu tô lendo... Os dois livros que eu leio não são temas que eu gosto de ler, mas... Tá sendo interessante. Tá sendo interessante ver outros pontos. Não é que eu não tô gostando, é interessante, mas... Eu preferiria estar lendo um tema que eu gosto de consumir. E aí, em inglês... Esse é o livro que eu tinha falado que eu tinha comprado pra ler no Natal. Só que eu terminei Stephen King e aí eu fiquei sem livro em inglês pra ler. Eu não tenho outro livro em inglês pra ler. Eu tenho um do Neil Gaiman, só que eu não tá dando por agora ler Neil Gaiman, não. E aí eu tô lendo esse daqui. Tá sendo bem às vezes, porque eu tô meio evitando. E eu acho que eu vou acabar terminando só em dezembro mesmo. Por alguns perecalços aí que vão acontecer. É um... Aqui, ó, tá aqui em cima. Fiction Lesbian. The Price of Salt, Patricia Highsmith. O filme é muito foda, né? Mano, se você não assistiu o filme Carol, por favor, vá assistir. I'm gonna talk in English, because I'm talking about the book in English I'm reading. Oh, the first day I start reading, I got some trouble, because, can you see? It really on the middle, and it's really tiny. The words are really tiny. And, like, I got a little... I'm searching. Nauseous. Seasick. Kind of like this. Like, I thought things were moving, but I was, like... I was just reading. Quiet. And got nauseated by the words are... How the words are so tiny in the middle of the page. But now I'm alright. And where I stopped, they already met. And I think they are at the date at the bar. That's it. That's what I have to read right now. I don't think I will grab a new book in the last week. So that's it. Então é isso.